Meu objetivo com essa aula é fazer com que você aprenda de uma vez por todas como operar cenários de manipulação. Dessa maneira, separei duas operações, uma para a parte compradora e outra para a parte vendedora, para que você possa aprender a operar em qualquer cenário. Portanto, assista até o final e compreenda todo o passo a passo dessas duas operações. A primeira operação foi baseada nessa análise, compartilhada para a turma de forma totalmente antecipada, e eu havia sinalizado que o mercado está formando um padrão fundo duplo fora de contexto, podendo haver uma captura daquele padrão cravando em uma região de demanda, Fibonacci e suporte manipulado. Mercado buscando essa região, podemos esperar uma rejeição acontecer para comprarmos especulando a alta do ativo. Dito e feito, cravando o fundo de mercado com essa movimentação. Acompanhe aqui na tela todo o passo a passo e desenvolvimento dessa análise. Bora lá! Audi JPY, tempo gráfico de 5 minutos. O nosso objetivo, primeiramente, é analisar qual é a tendência principal do ativo, a tendência primária e depois a tendência secundária para realizarmos uma relação de macro para micro. Observe que a tendência primária é de alta, em que o mercado realiza impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção e impulsão, finalizando aquele processo impulsivo, ou seja, tendência principal de alta. E a tendência atual, neste momento, vem trabalhando em uma estrutura lateralizada, dentro de uma estrutura principal de alta, ou seja, a tendência secundária, a tendência atual, está lateralizada dentro de uma estrutura principal de alta. Quando o mercado estiver trabalhando em um movimento lateralizado, saiba que tem muita liquidez abaixo da região de suporte, abaixo dos fundos e acima da região de resistência, acima dos topos, que tendem a ser capturados. Ou seja, se o mercado manipular a região de suporte, capturando a liquidez dos fundos, é possível que o mercado trabalhe uma tendência de alta para manipular a região de resistência, manipular os topos, ou seja, é um objetivo a mais na sua análise para que você possa seguir a favor da tendência principal. E entendendo isso, fica muito mais fácil você visualizar qual que é o possível alvo do ativo. Ou seja, o mercado apresentou esta região de suporte a partir de 3 fundos nivelados. 1, 2, 3. Acontece uma captura de liquidez, rompendo aquela zona de suporte e volta a subir novamente, trabalhando acima da zona manipulada. Ou seja, houve uma manipulação naquela região e agora o objetivo do mercado é trabalhar uma estrutura de alta para manipular aquela região de resistência que ainda não foi capturada. Ou seja, o alvo do ativo é trabalhar uma alta para capturar essa região de resistência, alinhando com o viés macro que já era de alta. Olha que interessante, né? Entendendo qual que é o viés macro do ativo, qual que é o alvo que ele pode buscar ao longo daquela movimentação, apenas refine na microtendência e busque regiões de interesse para que você possa comprar e surfar aquela movimentação que o mercado pode te proporcionar em busca do alvo principal. Observe que após esse processo de manipulação, o mercado realizou um pivô de alta, impulsão, correção, impulsão. Rompendo essa última máxima, gerando muita liquidez abaixo dos fundos, acontece uma captura cravando naquela região de suporte que sofreu manipulação inicialmente e após essa captura do fundo e teste no suporte, sobe com muita intensidade. Quando o mercado realizou essa forte movimentação de impulso, atuando acima desse fundo que sofreu a manipulação inicialmente, também deixou para trás uma região de demanda, que é o candle negativo que antecedeu aquela fortíssima tendência de alta. Perfeito. Então nós definimos a demanda, que é esse candle negativo que antecedeu aquela forte impulsão de alta, na confluência desse fundo que foi manipulado, agora basta buscarmos a Fibonacci. Desse fundo até o topo, nós temos a 79% na confluência. Observe que, ao finalizar essa onda de impulso de alta, o mercado começa a descer. Analise essa movimentação de baixa. Como é que ele busca a sua região de demanda? Ele está buscando de uma forma mais fraca, de uma forma demorada, de uma forma duradoura? É um movimento corretivo, em que proporcionará uma ótima oportunidade de compra para que você possa surfar essa movimentação de alta em busca do próximo alvo. Se o mercado busca de uma forma agressiva, evite comprar, pois o mercado pode acabar te manipulando facilmente. Então sempre dê prioridade aos movimentos que trabalhem de uma forma duradoura, um movimento corretivo. Observe que ao longo desse processo corretivo, ao longo dessa baixa que apresentou pouquíssima intensidade, gerou um padrão fundo duplo fora de contexto. Quando o mercado fez esse fundo topo, fundo nivelado anterior e rompe essa última máxima, muitos encaram como padrão fundo duplo, aquele padrão que remete a uma reversão de tendência, e de fato remete a uma reversão, porém tem que estar dentro de um contexto. Neste caso, isso é totalmente fora de contexto.
Esse padrão fundo duplo foi originado no início dessa movimentação de baixa e não estava em cima de uma região de demanda. Ou seja, é um padrão criado para induzir a compra antecipada. Quando o mercado rompeu essa região de resistência do padrão, muitos compram no rompimento, outros compram no pullback acreditando na alta do ativo, gerando muita liquidez abaixo dos fundos. É nessa hora que acontecem as capturas, cravando na região e só após isso o mercado volta a subir com intensidade. Então, nesse momento, compartilhe para a turma. Quando o mercado realizar essa movimentação de baixa cravando na região de demanda, Fibonacci e suporte manipulado, manipulando o padrão fundo duplo, podemos comprar especulando a alta do ativo. E o mercado faz exatamente isso. Ele volta a descer, capturando todo mundo que comprou naquele padrão fundo duplo e crava exatamente na região de demanda. Vamos refinar aqui no tempo gráfico de um minuto. No tempo gráfico de um minuto, ao longo daquele processo de manipulação, apresentou uma estrutura um pouco mais forte, né? Movimento agressivo, porque estava em contexto de manipulação. Observe que o mercado invade a nossa região de demanda, tocando exatamente na nossa Fibonacci e apresenta uma belíssima rejeição no padrão Doji barra martelo. Ou seja, o nosso gatilho de entrada nessa operação foi a formação desse candle em que apresentou muito pavio e pouquíssimo corpo. A sua formação é essa daqui, ó, em que apresenta um corpinho bem pequenininho. A coloração neste caso não importa, pode ser uma coloração positiva ou negativa, e um baita pavio na parte inferior do candle, demonstrando que houve muita rejeição, uma absorção nessa estrutura, indicando uma troca de tendência dessa de baixa para uma nova de alta. Dessa maneira, trabalho comprado na abertura desta vela para o final da próxima, em que favorece um belíssimo take para a gente em opções binárias. A nossa próxima operação é baseada em uma venda em um cenário de troca de tendência, baseado nessa análise compartilhada lá no grupo de operações. Inicialmente o mercado havia cravado em uma zona de oferta macro de 15 minutos, refinei no tempo gráfico de 5 minutos, observei que ele havia praticado choque, demonstrando um sinal de reversão de tendência e começa a subir de uma forma muito fraca, de uma forma corretiva. Especulamos uma nova zona de oferta e compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse essa região, teríamos uma ótima possibilidade de venda para surfarmos uma nova estrutura de baixa. Dito e feito, mais um topo cravado com sucesso. Acompanhe aqui na tela todo o passo a passo dessa operação. A ordem de JPY, um tempo gráfico de 15 minutos. Inicialmente o mercado havia realizado uma forte movimentação de baixa, em que finalizou seu movimento exatamente neste fundo, em que após isso sobe de uma forma muito mais fraca, de uma forma corretiva, de uma forma duradoura, ao compararmos com a pernada anterior, ou seja, trata-se de uma alta corretiva. O mercado acaba cravando em cima de uma região de oferta, que é esse candle positivo que antecedeu aquela forte impulsão de baixa que foi originada a partir desse bloco. Dessa maneira, observe que, ao refinarmos o tempo gráfico de 5 minutos, o mercado pratica um cenário bem interessante de exaustão e reação. Observe que, próximo da oferta, o mercado vem subindo de uma forma muito mais fraca, de uma forma duradoura, atinge milimetricamente a oferta e desce com bastante intensidade. Porém, essa oferta foi apenas testada, foi apenas um pavio testando aquela região. Ele de fato não conseguiu invadir a zona para consumir aquele bloco. O que acontece depois? O mercado volta a subir, porém de uma forma muito mais fraca. Perceba que ele desce muito forte, apenas tocando na oferta, e depois sobe de uma forma muito mais fraca, de uma forma que demonstra pouquíssimo interesse. Após consumir, de fato, aquele bloco, o mercado reage com bastante intensidade. O que ele demorou para subir aproximadamente desse fundo até o topo 1 hora e 15 minutos, ele desceu em apenas 20 minutos. Ou seja, de fato, tivemos uma forte reação por parte dos vendedores. E com essa forte reação, acabou validando uma nova zona de oferta na sua extremidade, que é esse candle que antecedeu a baixa do ativo, sendo o nosso possível alvo para vender, caso o mercado suba de uma forma fraca, de uma forma corretiva, e aí sim favorecer um ótimo gatilho para a gente trabalhar nessa queda visando esse cenário de reversão. Essa movimentação foi configurada para fecharmos o dia com chave de ouro, pois observe que, em relação a essa onda de impulso, o mercado sobe de uma forma muito mais fraca e apresenta vários topos nivelados próximo daquela região de oferta, originando uma região de resistência intermediária. Região de resistência intermediária, liquidez sendo criada, onde haverá uma captura de liquidez cravando na oferta e após isso o mercado pode voltar a cair. De acordo com essa especulação, se analisei para a turma, marcar a Fibonacci desse topo até o fundo, tínhamos a 79% e a formação de um canal corretivo, região de suporte e região de resistência. Assim que o mercado buscar exatamente essa confluência, esperaremos uma rejeição para trabalharmos vendido, especulando abaixo do ativo. Refinaremos em M1.
Em M1 fica muito mais fácil você visualizar essa movimentação. Inicialmente ele desce com bastante intensidade, demonstrando uma agressão por parte dos vendedores, e após isso ele realiza uma estrutura de alta muito mais fraca em comparação com essa pernada anterior. E ao longo desse processo configura vários topos nivelados, 1, 2, 3 e 4 topos. 4 topos em uma mesma região gera muita liquidez próximo de uma oferta. Esperaremos que o mercado pratique a captura cravando nessa região de interesse para que a gente possa trabalhar vendido, especulando abaixo do ativo. Observe que o mercado acaba se acumulando um pouquinho nessa movimentação, gerando mais dois topos nivelados próximo daquela zona de oferta e próximo das regiões de confluência. O mercado crava em um candle esticado. Sabendo que o mercado se esticou, ou seja, apresentou um candle grande, invadindo a oferta e tocando as confluências necessárias, eu marco a caixa de gain para medir de pavio a pavio e caso o mercado feche dentro da área 0 e 50, possivelmente é um padrão Harami, um padrão que remete a uma reversão. Ele apresentou aqui um candle negativo, fechando dentro dessa área superior. Dessa maneira, trabalho vendido na abertura desta vela para o final da próxima e favorece um belíssimo take nesta operação no áudio JPY visando aquele cenário de reversão. Então observe que, ao longo desse processo, o mercado demora muito para subir em busca de determinado ponto. Isso significa que os compradores estão com dificuldade de ultrapassar essa região. Estão com dificuldade para chegar naquela faixa de preço. E quando chega, ele reage com bastante intensidade. Por quê? Os vendedores vão defender essa faixa de preço. O mercado toca nas determinadas confluências, apresenta esse padrão Harami com um padrão sala cadente, executa a venda e favorece esse belíssimo take visando um cenário de manipulação. Enquanto muitos estão vendendo nessa faixa de preço, levando stop loss à toa, nós pegamos aqui um ótimo take, surfando um belíssimo movimento. Então, com essa aula, você aprendeu como identificar os pontos que tendem a ser manipulados e quais são os alvos da manipulação. Coloque em prática, tenho certeza que isso vai mudar totalmente a sua visão. Espero que você tenha gostado e compreendido as duas operações realizadas lá no grupo de operações. Se você gostou, apoie com um like para fortalecer e se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Te espero no próximo vídeo. É nóis!